Imagine a TV viajando no tempo para mostrar o passado em todo momento. Imagine a vida, as pessoas e os sonhos de outros séculos. Antigos privilégios. 500 anos do Brasil, Império na TV. Informação do passado para você aprender. Meados do século XIX. A Europa passa por profundas transformações com a Revolução Industrial. A modernização floresce em todas as áreas. A máquina a vapor move trens, navios e faz surgir as fábricas. É a era da produção em massa, que emprega milhares de operários. A fotografia, o telégrafo e o telefone revolucionam as comunicações. Novidades que estão chegando ao Brasil, um país ainda rural. O Rio de Janeiro, como as principais capitais de província, não conta nem com os serviços urbanos mais básicos. Esta realidade começou a mudar em 1850, quando os ares da modernização sopraram na capital do Império. Extra, extra, extra! Gás substitui óleo de peixe para iluminar as ruas do Rio. Extra! Este negócio não vai dar certo. Não se engane. Tudo que o Barão de Mauá põe o dedo vira ouro. Não te falei, não te falei? É impressionante. A luz é mais forte que a do lampião e não solta cheiro ruim nem fumaça. Senhores, vamos vender a Rio de Janeiro Gas Company. Mas, Barão, a companhia de gás é uma das mais lucrativas de suas empresas. Por isso mesmo, vamos vendê-la. Os franceses pagam pela companhia o triplo do seu valor inicial. É hora de investir maciçamente em ferrovias, porque não tenham dúvidas, o progresso do Brasil caminhará sobre trilhos. Em 1854, já existia a primeira ferrovia do Brasil, com 18 quilômetros de extensão. Iniciativa como tantas outras que vieram da mente e do bolso de Mauá. Senhores, o Banco Mauá, MacGregor e companhia, com a inauguração da sua 19ª sucursal no Império. Junto às de Londres, Paris, Nova York, Montevidéu e Buenos Aires, tem orgulho de guardar cerca de 40% de todos os depósitos existentes no Brasil. Indácia! O telegrama da corte. Nosso pai chega ao Rio no próximo paquete. Ah, papai e mamãe chegam de navio. Então, senhor Idácio, qual a sua impressão da viagem à Europa? Antes de mais nada, há de se ressaltar a velocidade deste navio. Estamos no século da velocidade. Ah, se o meu pai fosse vivo, não ia acreditar que se vai do Rio a Liverpool em apenas 28 dias. Ora, veja, mal começamos a usar o telégrafo e na França já inventaram um troço chamado telex, onde a mensagem é impressa automaticamente no papel. E na Bélgica dizem que já foi testado um motor a explosão, que vai revolucionar os meios de transporte. Com licença, meu marido, ouvi dizer que é um retratista no navio. Não invente de gastar mais dinheiro, mulher. Já não bastam as roupas e joias compradas na Europa? Ah, mas é tão moderno esse novo daguerreótipo. A fotografia sai perfeita, parece tão real. Eu estou muito impressionado com as mudanças que encontrei no Rio depois de 6 meses na Europa. Já no desembarque é surpresa, um bonde muito confortável, puxado por burros. E tem mais, Idácio. Nas principais ruas do Rio, quase não se vê mais esgoto a céu aberto. Uma firma inglesa implantou o sistema de saneamento da cidade. Esses ingleses não perdem tempo. Mas o melhor negócio é investir em transportes. O Barão de Mauá conseguiu concessão para explorar a linha de bondes da Tijuca a Botafogo. A cidade está crescendo.
Andar a pé virou coisa do passado. Nos idos de 1860, o Rio de Janeiro se expande e apresenta um ar cosmopolita. Os grandes comerciantes, fazendeiros de café e políticos importantes mudaram seus sobrados para as zonas nobres da corte. Mas do outro lado, haviam os cortiços, que na época já passavam de 300. Um dos maiores era o Cabeça de Porco. Ali viviam as pessoas consideradas perigosas, como os capoeiras e as meretrizes. Pessoal, tô sabendo que os homens estão querendo tirar a gente daqui. Mas quem lhe deu essa informação? Um amigo da polícia. Não vai dar. Não tem problema! Se me derem um quarto pra morar e passagem de trem de ida e volta todos os dias, eu vou morar até em Petrópolis. Vai fazer companhia ao imperador. Eu quero ver. Silêncio! Vai falar o mascate. Se a doença vir epidemia, dizem logo que a culpa é nossa. Mas o governo não investe um tostão em saneamento aqui. Prefere construir estrada de ferro para os barões de café. Com a interiorização das plantações, os cafeicultores precisam colocar o café no mercado mais rapidamente. E o trem é bem mais ligeiro do que as tropas de mulas. Quanto tempo o senhor pretende se demorar na corte? O suficiente para visitar alguns amigos e enviar um telegrama para o meu comissário na Europa. Telegrama? Para a Europa? O senhor não lê jornais? Nosso amigo, Mauá, lançou o primeiro cabo telegráfico submarino brasileiro ligando a América do Sul à Europa. E por conta disso, já ganhou até o título de Visconde. O próprio imperador já enviou mensagens ao Papa Pio IX, à Rainha Vitória da Inglaterra e outras personalidades europeias. Senhor Rebouças, como estão os preparativos para a exposição nacional? Todas as províncias selecionaram os seus produtos, que já começam a chegar ao Rio. Vamos fazer uma seleção rigorosa. Na Exposição Universal dos Estados Unidos, quero mostrar ao mundo o grau de avanço da nossa civilização. As feiras provinciais selecionavam os produtos que, depois de reunidos em uma mostra nacional no Rio, eram escolhidos para representar o Brasil no exterior. Tudo financiado e organizado cuidadosamente pelo governo imperial. A situação lá no norte está muito difícil. Já não ganha dinheiro quem produz o açúcar. Ganham os comissários e os exportadores. Aqui no sul não tem sido diferente. Muitos amigos meus já hipotecaram suas propriedades, endividados pelos juros extorsivos. Mas vocês do sul têm uma grande vantagem. Recebem muito apoio do governo, enquanto nós estamos esquecidos. A construção das nossas ferrovias, por exemplo, anda a passo de tartaruga. O programa de expansão ferroviária do governo sofria vários atrasos no norte. A ferrovia Recife-São Francisco Highway ficou paralisada por muitos anos. Mas no sul, as obras andavam a todo vapor, seguindo o caminho do café. A política industrial do Império frustrou muitos projetos na época. Amigo Mauá, como vai? Não muito bem, amigo Idácio. Essa política de abertura do mercado aos produtos estrangeiros é um grande golpe para os meus negócios. Pois é. Nos Estados Unidos, eles estão conseguindo progresso porque protege os interesses do seu povo e... Enquanto o imperador gasta uma fortuna nesta feira e em viagens ao exterior, não existe crédito para financiar a produção nacional. Mas qual a real situação dos negócios? Minha indústria em Ponta de Areia virou oficina de conserto de navios. E o banco? As empresas de navegação? Faliram todas. A economia do Império era baseada no trabalho escravo e nas exportações de matérias-primas para os grandes centros europeus e norte-americanos. O mercado interno era pequeno para absorver a produção das fábricas. Negócios arriscados e a falta de apoio governamental levaram Mauá à falência. Enquanto isso, Dom Pedro II continuava sonhando com o país ideal.
Em visita à exposição da Filadélfia em 1877, conheceu o telefone de Graham Bell. Good morning. Welcome to Philadelphia. Meu Deus, isso fala! No ano seguinte, foi instalado no Rio de Janeiro o primeiro telefone do país. O Brasil foi um dos pioneiros em telefonia. Enquanto isso, lá no norte do Brasil... Não tem outro jeito, mulher. Se o governo não arranja comida, a gente tem que buscar na capital. De fome a gente não morre. Se esses retirantes chegarem à fortaleza, vai ser o caos. O governador autorizou a distribuição gratuita de passagens para os migrantes irem trabalhar nos seringais da Amazônia. É melhor assim. Pelo menos lá, a água não vai faltar. A modernização convivia lado a lado com a miséria e o analfabetismo, espalhados pelo interior e nas periferias das grandes cidades. A modernização do Império não alcançou esta população, mas ajudou a revelar uma outra face do Brasil. Correr! Você nem avisou que ia chegar. Não tive nem tempo, Pinheiro. A viagem foi longa e muito difícil. Veja os retratos que eu trouxe do Ceará. Meu Deus! Meu Deus! Eu nem acredito que isso esteja acontecendo aqui no Brasil. Vamos publicar imediatamente uma edição extraordinária de O Besouro. A reportagem de O Besouro denunciou a miséria extrema em que viviam os sertanejos e o descaso do imperador, que na época da tragédia viajava pela Europa. A edição da revista representou um marco no jornalismo brasileiro. As fotos publicadas chocaram a sociedade do Rio de Janeiro. Mas, enquanto isso, em São Paulo, outros símbolos da modernização revolucionavam a vida das pessoas. Extra! Extra! A luz agora é por um fio! Extra! Que negócio é esse de eletricidade? Uma firma húngara se instalou aqui e dizem que vai iluminar as ruas e casas com essa tal de eletricidade. O fogo vem por um fio e acende o lampião. Esse negócio não vai dar certo. Não se engane. Aqui, tudo que os gringos põem o dedo vira ouro. Não te falei, não te falei? Outras regiões do país continuavam vivendo como antes. Era como se nada de novo estivesse acontecendo. Mesmo na capital, a escravidão era o maior símbolo da contradição entre o novo e o arcaico. Veja no próximo episódio como a escravidão teve fim no Brasil.